Olá, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula do curso de Introdução a JavaScript. Bom, dando sequência na aula anterior, eu vou relatar aqui outras formas de declarar uma variável. No JavaScript, existe uma separação, diferente do Python. Por exemplo, no JavaScript tem uma forma também de declarar uma variável através do let. Então, let nome Diego. Qual que é a diferença do var e o let? Bom, o var ele tem um escopo global, enquanto o let um escopo local. Bom, Diego, eu não entendi. Qual a diferença então? Vamos imaginar uma função método. Uma função método ela tem um escopo, um bloco. E todas as variáveis que estão ali, elas são variáveis do tipo local, ou seja, pertencente àquela função. Então, sempre que eu chamo uma função, ela realiza um procedimento e me retorna ou não um resultado. Então, ela utiliza-se das variáveis declaradas dentro dela para condicionar um resultado. Quando eu quero trabalhar com uma variável global dentro de uma função, então, nesse caso, eu vou utilizar fora da função uma variável do tipo var, que é uma variável global, e dentro da função uma variável do tipo let. Também posso usar uma variável var dentro da função, mas existe essa separação, então você tem que entender que o var é um escopo global, pertence a todo o código, e o let é um escopo local, pertence àquela função. Vou trazer um exemplo para ficar mais claro. Vamos imaginar que a gente está desenvolvendo um sistema no qual a gente precisa determinar quantas vezes o usuário acessa uma determinada rotina, né? Acessa uma determinada função. Então, se eu declarar dentro da função uma variável, iniciar ela lá, um contador. Vamos pensar, nossa variável é contador, o nome dela. E eu vou iniciar com esse contador valendo 0 dentro da função. E depois eu vou retornar contador mais 1. Qual vai ser o resultado? Toda vez que o usuário acessar aquela função, acessar aquela rotina, ele vai me devolver sempre o valor 1. Por quê? Porque ele vai acessar a rotina, ele vai verificar que a inicialização da variável está dentro da função, valendo 0, depois vai somar 1, resultado 1. Sempre que ele fizer isso. Como que a gente corrige? Bom, através de uma variável global. Então, declara-se uma variável global fora da função, iniciando ela com 0. Toda vez que acessar aquela função, a variável global vai receber mais 1. Então, na primeira vez, a variável global vai ter valor 0. Ao acessar a rotina, ela vai valer 1. Se for acessado novamente, a variável global agora não vai valer mais 0. Ela vai valer 1, então vai me retornar 2. Então, assim, eu consigo o resultado que eu espero. Algumas linguagens a gente tem que utilizar a terminologia static, para que a variável seja estática e se comporte como uma variável global. Então, essa é a diferença. Temos também a declaração de uma constante no JavaScript. Então, eu vou declarar uma constante π, por exemplo, 3.1415. A questão é, uma constante, o próprio nome já diz, ela não pode se alterar, ela é constante durante o nosso código. Se eu declaro uma constante e depois eu tento, lá por algum motivo eu quero mudar o valor de π, vou receber um erro, um type error. Né? Então vamos, recebi uma syntax error. Então, não, no caso não foi esse o... vamos tirar esse aqui para a gente ver o constante. Eu tenho uma constante, é esse aqui que eu quero mostrar. Eu declarei como constante. Depois, durante o código, eu passei um outro valor. Ali, nesse caso aqui, ele deu que o π estava duplicado, né? Teria feito duas declarações. Agora o erro que vai dar é diferente, é um type error. Ou seja, ele está me dizendo que eu não posso, né, atribuir um outro valor para uma constante. Eu já declarei π como uma constante, então eu não posso
mudar o valor dele, porque se eu mudo, então eu tenho que, ao invés de declarar constante, eu tenho que declarar variável, que é a variável que varia o valor, né? O próprio nome já diz, então uma variável, ela varia o valor durante o nosso código. Então, se eu colocasse aqui um var, ele funcionaria normal. Perfeito? Bom, o que a gente precisa verificar agora também? É importante também saber, durante o nosso desenvolvimento, o tipo, né? O tipo da variável. Qual é o tipo daquela variável? Então vamos verificar aqui no Pi qual o tipo é. Vou apagar isso daqui. E vamos dar aqui um type of Pi. Atualizando, ele vai me mostrar o tipo da variável é um number, é um número. No caso aqui, um número, né, com ponto flutuante. Se eu coloco uma aspa, agora ele tem que retornar que é uma string. Então o JavaScript ele consegue fazer esse entendimento, né, a partir do valor que eu estou passando. Então ele tem uma tipagem dinâmica também, né? Não tão forte assim dizendo como o Python, né? Forte assim no caso, no Python eu não preciso nem declarar que é um var, né? O Python ele já tem um controle melhor. Mas aqui no JavaScript também temos. Por exemplo, se eu colocar aqui, vamos colocar aqui um true. True minúsculo. Que no Python é maiúsculo. Bom, coloco um true, ele já me mostra que é um boolean. Então assim, é importante também a gente saber o tipo, né, da variável que a gente vai trabalhar. E também saber essa diferença da terminologia da variável, né? Se é um var, se é um let, se é um const. Então é importante também para a gente conseguir ali um melhor, né? Como se diz, um melhor desenvolvimento. Então, nessa videoaula eu vou encerrar por aqui. A gente trabalhou aí agora nessas duas aulas alguns conceitos aí de declaração de variável. Na próxima aula eu já vou entrar de fato aí com algumas abordagens do JavaScript ali, manipulação do código de HTML, que é o foco aí do nosso curso, tá bom? Agradeço a todos e até a próxima aula.